E aí eu queria fazer um comentário sobre esse seu editorial, que é da frustração da nossa geração, Pedro. Uhum, Porque, veja só, no ano de 2003, nós elegemos o Lula, né? O Luiz uhum, Inácio Lula da Silva, um torneiro mecânico. E ao uhum, fazê-lo, então, os estudiosos, né? uhum, Os... Você falasse com qualquer estudioso no Brasil, ali naquele ano, 2003, né? Aquele 1º de janeiro, em que muitos de nós estávamos lá em Brasília, naquele dia para a posse do Lula, uhum, então, aqui a gente dizia que a democracia no Brasil ela estava consolidada, e ela estava consolidada porque a gente elegeu um torneiro mecânico saindo de uma ditadura. sim, Saindo de uma ditadura, saindo de um governo golpista, que foi o governo do Fernando Collor, um governo que suicidou, fez que muita gente se suicidasse, que solapou os cofres do Brasil. Na abertura democrática, a gente uhum, elege ali um torneiro mecânico. E então, no imaginário e também na doutrina, né? E tem um monte de uhum, tese de mestrado e doutorado dizendo que a nossa democracia, então, ali estava consolidada. uhum, Ocorre que, então, no ano de 2022, a gente vai para a eleição que ia definir as nossas vidas. sim, E aí, quando eu digo nossa frustração, a nossa geração, ela deveria estar, então, se era verdade lá em 2003 que a democracia no Brasil estava consolidada, e aí eu não vou entrar nos pormenores de para quem que é a nossa democracia, né? Porque ela já uhum, não era para os negros, ela já não era também para as mulheres, mas a nossa Carta Magna de 88, ela foi muito importante para que a gente pudesse discutir os direitos. E então o que a gente pensou? Agora a gente vai consolidar essa democracia, a gente vai desfrutar dessa democracia. E uhum, cai 2022 e nós estamos lutando pela democracia. Todo mundo que conversou, todo mundo que foi para a rua em 22 foi dizendo o seguinte: eleição das nossas vidas, e por isso a gente engoliu o Alckmin. E por isso o Alckmin foi lá no lançamento da campanha gritar Lula! Porque com a ele também voz sabia. rouca pra cacete. Mas ele também sabia o que estava em jogo. Sim, Apesar dele ser quem ele é, né, dele ter implantado o neoliberalismo no Brasil como, junto com o Fernando Henrique Cardoso, ser responsável, talvez, né, junto com o Fernando Henrique Cardoso, por essa teoria hoje do eu sozinho, do ser empreendedora legal, que foi plantada lá na década de 90, ele ali sabia, quando ele dá aquele grito de Lula, ele está dizendo, eu estou aqui também porque eu sei que a democracia está em jogo. uhum, Então, é importante que a gente olhe um pouco para isso, porque o ano que vem a gente volta e vem mais uma frustração, que é, poxa vida, então quer dizer que lá em 22, e eu não tenho a menor dúvida, eu falo isso com maior tranquilidade, nós salvamos a nossa vida em 22 elegendo Lula. Se você sim, gosta do Lula, se você não gosta, eu particularmente gosto, eu mas não também. importa. Nós salvamos, quiçá, a nossa vida, porque eu sou uma dirigente sindical, eu sou uma militante. Eu estaria presa, Uhum, eu me insurgiria. E lá na carta do golpe está escrito: quem se insurgir vai para o campo de concentração. Eu estaria lá. Você estaria lá. sim, Então, a gente tem essa noção. E aí, resgatando o que você estava dizendo a respeito do Trump e das pretensões dele, o que me passa? É uma fotografia. Porque tem muita gente que subestima, né, o Bolsonaro e o bolsonarismo e o que tem por trás dele, achando que ele é um maluco e tal. Bolsonaro não teve tempo. Eu não tenho a menor dúvida que em ele conseguindo dar aquele golpe ou ele ganhando a eleição, ele teria fechado. Ele teria uhum, fechado ganhando a eleição, democraticamente ganhando a eleição, ele teria fechado o regime. E se o golpe tivesse dado certo, a gente já sabe o que viria. Então, isso que o Trump está fazendo é uma demonstração daquilo que o Bolsonaro queria fazer, que é, uhum, ele teve 4 anos e detonou muito o Brasil, destruiu um monte de política. Só que em 4 anos ele não conseguiu fazer a destruição que ele pensou em fazer. E aí ele queria mais, né, 10, 20, 30, 18 milhões. E isso me parece ser muito importante que a gente olhe para isso, porque é muita, assim, você fez esse editorial e é um editorial pesado, e eu estou falando isso aqui e é pesado, e nos mostra que o ano que vem vai ser um ano de muita luta. Aliás, já começou, né? O debate da eleição já já, começou, né? Que o ano que vem vai ser de luta. A gente já está na luta. Essa uhum, live é uma luta, é sim, uma tentativa, né? É uma conversa com as pessoas de que, olha, vamos nos engajar nas redes e nas ruas, né? Como você isso, disse. isso, E é importante que a gente pense sobre isso. E resgatando essa conversa do Trump,
Olha, tem mais 4 países aqui na América Latina que eu não me recordo agora os nomes para dizer, então não vou arriscar errar, que os Uhum. Estados Unidos está de olho e está intervindo também. Ele não está intervindo no Brasil, ele está intervindo na América Latina. Sim. E se a gente pensar bem raso, o que a gente tem? A gente tem todas essas terras raras. A Bolívia tem lítio. Não é à toa que o Elon Uhum. Musk falou: eu vou invadir a Bolívia, eu acabei de entender. Porque se ele tiver a Bolívia, ele consegue ter a produção dele. Não se faz mais nada nesse mundo sem lítio. O Sim. Brasil não sabe o quanto tem de terra rara. Então, Uhum. o Bolsonaro, ele certamente ele é muito útil para o Trump nesse momento, no sentido de que é importante para o Trump que ele tenha o Brasil como uma colônia, que ele possa vir aqui fazer o que ele quiser. É importante que eles coloquem a internet deles em tudo que é nosso, para que eles possam nos desligar a hora que eles bem entenderem. Então, são questões sérias. E vem mais uma frustração, né? Nós não temos controle quase sobre quase nada disso. O nosso controle é fazer uma campanha o ano que vem e eleger o Lula e eleger senadores e senadoras, que é uma coisa que a gente não tem história. Não. A esquerda não tem história de eleger senador e senadora. E eleger uma boa bancada de deputados e deputadas que sejam da esquerda, que sejam de esquerda do campo popular e democrático. Porque sem isso, é verdade, o Lula vai ter muito problema para governar. Sim. Esse é um momento que. E é uma felicidade que teve nisso tudo é voltar a discutir a soberania. O povo Sim. provou para o Lula, provou para mim e para você que o povo se interessa pela soberania nacional. E aí, talvez nisso a direita tenha perdido um pouco o rumo. Porque para essa direita, extrema direita burra, ser patriota é botar a camisa da seleção brasileira. Aham. E o povo olhou e falou: não, não, eu quero a soberania. Nesse sentido, isso é uma boa notícia, isso nos dá um alavanco, né? Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.